A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 5. Evangelho de João, capítulo número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 18. Evangelho de João, capítulo número 5, do verso 1 até o verso número 18. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas e em alguns momentos do texto eu vou pedir para que os irmãos façam a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Os irmãos, o verso número 4, por favor. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: os irmãos? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor continue a estar conosco na exposição da Tua palavra. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Meus amados, dando sequência à nossa série expositiva no Evangelho de João, adentramos agora no capítulo 5, e então nós observamos uma história muito simples de ser compreendida. A uma primeira vista, não é difícil entender o cenário, o diálogo, o que foi feito e qual o resultado do milagre. A uma primeira vista,
não se tem muita dificuldade, até mesmo para aquelas pessoas que não têm tanta habilidade hermenêutica ou exegética, ou até mesmo as pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia. Nós acabamos de escutar a história de um homem que estava há 38 anos, paralítico. Então Jesus chega, diz que ele deveria andar porque ele estava curado. Aquele homem anda. Então algumas pessoas começam a discutir porque Jesus tinha feito aquilo, e algumas pessoas não gostaram e simplesmente queriam matar Jesus. É bem verdade que, a uma primeira leitura, esse texto ele é de fácil compreensão, mas quando nós vamos lendo e relendo e escutando, nós vamos perceber nuances importantes a respeito do ministério de Jesus. Afinal, nós estamos vendo ainda o início, o desabrochar do ministério de Cristo. O Evangelho de João traz características próprias a respeito de Jesus Cristo. Não é um evangelho sinótico, ou seja, não tem o mesmo olhar que tem Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, embora trata-se da mesma pessoa, a pessoa de Cristo, ele tem particularidades específicas. Nós vimos, por exemplo, que ele já inicia falando que Cristo estava desde o início. O Evangelho de João, ele sempre traz esse movimento da Galileia e também da Judeia. Nós observamos nos capítulos anteriores que, lá no capítulo 2, Jesus, ele tinha ido até Jerusalém a fim de participar da Páscoa. E nós vimos no domingo passado que Jesus, depois de uma longa viagem para Jerusalém, passou pela Samaria, conversou com a mulher samaritana, ele regressa até a Galileia, onde é um quartel-general de Cristo, e então ele passa ali alguns meses. Nós vimos no domingo passado também um outro milagre que Jesus fez, curando o filho de um oficial. Ele nem precisou estar próximo àquele homem, ele somente deu ordem a fim de que aquela doença se retirasse, e então toda a casa acreditou que Jesus Cristo tinha poder e tem poder. Nós observamos então como João, ele vai cada vez mais se importar com esses movimentos geográficos, a fim de mostrar exatamente onde Cristo estava, a fim de mostrar quais são as atitudes de Jesus e o que isso tem de implicação no seu ministério e, consequentemente, o que isso tem para as nossas vidas hoje. Então o cenário, ele é direto. Jesus tinha acabado de chegar da Galileia e então ele volta para Jerusalém. E aqui, meus irmãos, nós vamos observar que uma história que aparentemente é muito simples de se entender, ela traz questões complexas para as nossas vidas. Afinal, toda essa trama, todo o diálogo entre os personagens começa a partir de uma pergunta em comum. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos. Uma pergunta em comum. Se nós observarmos o nosso texto, o início do capítulo 5 ele já começa direto. Mas, ao mesmo tempo, e aí aqui eu gostaria que os irmãos entendessem esse primeiro aspecto como se fosse de fato um filme ou uma série clássico. Você tem primeiro a ambientação, depois os personagens, depois o desenrolar da trama e então o grande final. E aqui a primeira coisa que nós vamos vendo é como se fosse uma lente de aumento. Ela vai de um campo mais amplo até se direcionar a uma pessoa. E olha o que o texto vem dizer para nós. Passado essas coisas, Jesus havia ido para a festa dos judeus e então Jesus sobe para Jerusalém. Passadas essas coisas, ou seja, passado o tempo em que Cristo estava na Galileia, cerca de 4 meses, e então ele sobe para comemorar as festas em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus era judeu. E como um bom judeu, deveria ir pelo menos 3 vezes a Jerusalém para comemorar as festas da Páscoa, de Tabernáculos e de Pentecostes. Possivelmente, essa era a festa de Pentecostes. Pelo tempo em que se deu da primeira festa que foi registrado, que era a Páscoa, para essa festa que agora, a festa de Pentecostes.
Jesus estava indo para Jerusalém. E agora, meus amados, vocês que já viveram um pouco mais, ou bem mais do que eu, alguns, e principalmente aqueles que conviveram no interior, sabem que quando está chegando a festa da cidade, geralmente, pensando no nosso país, um país que é majoritariamente católico, e está tendo a festa do padroeiro da cidade, então a cidade se arruma, ela fica em festa. O prefeito, ele arruma as ruas da cidade, geralmente traz um parque para as crianças brincarem, traz shows para os adultos, e então a cidade está completamente em festa. Guardadas suas devidas proporções, era assim que Jerusalém estava. Jerusalém estava em festa, a parentada toda estava reunida. O povo se juntava para festejar aquilo que Deus mesmo tinha ordenado que deveria ser festa. Os parentes mais distantes se achegavam. Mas o texto, ele coloca para nós que Cristo, ele sai da Galileia e vai até Jerusalém. E então o texto narra para nós aqui que Jesus, ele não vai em nenhum outro lugar a não ser ir direto ao templo. O cenário está se fechando. Jerusalém e agora o templo. E quando Jesus vai até o templo, esse templo é famoso e conhecido entre nós. Afinal, nós passamos um bom tempo no primeiro semestre estudando o livro de Neemias. Lembram que nós passamos um bom tempo falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e também da reconstrução das portas de Jerusalém e também da reconstrução do templo de Jerusalém. Nós vimos cada detalhe da construção, a importância de cada porta, rodear a cidade, ser um protetor para aquele local. Nós vimos também a importância do templo, as suas dimensões, vimos aquilo que tinha, os utensílios que estavam dentro do templo, como cuidadosamente Deus tinha ordenado que o seu povo deveria proceder. Pois bem, aqui o texto diz que Jesus estava indo para um local que era perto da Porta das Ovelhas. Tinha esse nome porque era o local onde as ovelhas que iam para o sacrifício passavam. E perto daquele local, perto daquela porta, o texto agora reduz mais ainda, porque o templo é grande, e diz que eles estavam em um tanque. E esse tanque em hebraico se chama Betesda, ou Casa da Misericórdia. Era um local de purificação. Era um local onde o judeu deveria passar para se purificar antes de adentrar até aqueles rituais e toda a cerimônia, todo o sacrifício que ele deveria fazer no templo. Mas em contrapartida a esse cenário tão belo, tão bem descrito, que enche os nossos olhos, João traz uma informação que parece estar na contramão. Ele diz que aquele lugar estava sendo um local onde enfermos, paralíticos, cegos estavam habitando. Ali é descrito que funciona uma enfermaria ao céu aberto. E sim, meus amados, eu faço questão de dizer que é contraproducente, porque não tinha espaço para esse tipo de pessoa no templo. Os cegos, os aleijados, os paralíticos, qualquer pessoa que sofria de qualquer enfermidade desse tipo, ou qualquer mínimo defeito que tinha, não poderia adentrar o templo. Por isso que eles ficavam do lado de fora. E então nós percebemos aqui que vai se fechando o cerco. Nós estamos em Jerusalém, Jerusalém está em festa, e então nós temos o templo está completamente lotado de pessoas, bem arrumado, mas diz que do lado de fora, perto da Porta das Ovelhas, tem um tanque, e lá está uma multidão de pessoas doentes.
uma multidão de pessoas necessitadas. E então, João explica o porquê tinha essa multidão de pessoas ali. O texto vai dizer para nós, no verso 4, que aquelas pessoas estavam ali porque elas esperavam o mover das águas, porquanto que um anjo descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que adentrasse no tanque, quando as águas fossem agitadas, era curado. Aqui, meus irmãos, nós já começamos a ter uma dificuldade maior na leitura. Dificuldade porque aqui não há um consenso entre os teólogos sobre qual é o sentido desse texto. A primeira coisa que nós devemos observar, e aqui é um detalhe um pouco mais técnico, mas eu peço que os irmãos voltem os seus olhos ao texto. No início do verso 4 até o final do verso 4, esse texto está em colchetes. Não sei se você já parou para observar isso. Esse texto está marcado ou delimitado dessa forma. E eu peço muita atenção dos amados para as palavras que vão ser ditas a seguir. É o entendimento, e a grande maioria dos estudiosos entendem, que esse texto ele não estava nos escritos originais. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele possivelmente foi adicionado por um copista. E aí, pode-se ter um primeiro choque. Então, houve uma adulteração da Bíblia? Não. Quer dizer então que isso aqui não é a revelação de Deus? Não, não é isso. Só não estavam nos escritos originais, mas eles estão aí para entendermos o que isso significa, e ele faz completo sentido quando nós observamos, por exemplo, o verso de número 7, que nós vamos ver mais adiante, o diálogo entre Jesus e esse homem que estava sendo curado. Então, esse texto em colchetes está aí para mostrar a explicação do verso 7, e ele serve de fundamental importância. Ele também é destacado, e aí eu faço coro com muitos dos teólogos, principalmente os mais recentes, que entendem que isso aqui se tratava de uma tradição dos homens. Como assim? Aqui se tratava de uma crença e não de algo que de fato acontecia. Ou seja, Deus ele não mandava um anjo agitar as águas, a fim de que as pessoas pulassem lá e fossem curadas. Mas isso era uma crença que foi o meu pai que falou, que foi o meu avô que falou, que foi o meu bisavô que falou, e eu estou aqui esperando o dia que isso aconteça comigo. Nós acreditamos, meus irmãos, que de fato é uma crença, afinal Deus não age assim. Em nenhum momento da Bíblia Deus agiu como, olha, aquele que primeiro alcançar isso daqui, ele vai ser curado. Ou aquela pessoa que conseguir de alguma forma retribuir, ela vai ser sarada. Então nós entendemos e tem toda a característica de ser uma superstição daqueles homens. Eles acreditavam, e uma das provas disso é, como é que tantas pessoas estavam ali? Será que essa água nunca foi agitada então? Porque se tem uma multidão e de fato aquilo deveria acontecer, a ideia era que para aquele número, aos poucos fossem diminuindo. Mas tem uma multidão lá ainda. Era uma crença daqueles homens. D.A. Carson, comentando sobre esse texto, ele diz, reflete-se de uma crença popular sobre a causa da agitação das águas. É muito provável que ali funcionava como se fosse um tanque com escoamento, então vira e mexe aquela água de fato fosse agitada, mas não por um anjo. Deus não agia assim, não há nenhum respaldo bíblico para isso. Mas o fato é que dentre aquela multidão, o texto ainda nos destaca um homem. Existe uma multidão de enfermos, cegos. Existe uma multidão de enfermos, os paralíticos. Existe uma multidão de enfermos de toda sorte de mazelas. Mas o texto destaca um homem. O texto destaca um homem e o texto vai dizer para nós que aquele homem estava lá 38 anos. Muito mais tempo de vida do que eu tenho. E creio que muito mais do que a maioria dos irmãos que estão aqui presentes. Aquele homem sofria daquela enfermidade havia quase 4 décadas.
E olha que coisa interessante, e nós percebemos aqui, meus irmãos, como o texto ele vai trazer para nós a particularidade de um homem dentro da multidão. Nós estamos em Jerusalém, em festa, o templo, a porta das ovelhas, o tanque, lá tem uma multidão, mas existia um homem. E então, o diálogo em comum ele começa a acontecer. O texto vem aqui para nós, e a partir do verso 6, vai dizer que Jesus, vendo-o deitado, Jesus não vai lá por acaso. Jesus ele não sai da Galileia e vai até Jerusalém para ir até o Sinédrio, ou para ir até a sinagoga, ou para ir para a casa dos importantes, mas Jesus sai da Galileia e vai até Jerusalém se encontrar diretamente com aquele homem. E o texto diz para nós que Jesus, sabendo que estava ali há muito tempo, ou seja, Jesus conhecia aquele homem. Olha que coisa maravilhosa, meus amados, no meio de uma multidão que estava enferma, Jesus sabia exatamente qual era o problema daquele homem. Pode ser que muitas vezes nós estamos assim, numa multidão, na casa da misericórdia. Esse texto reflete muito bem a nossa vida. Uma multidão de enfermos, uma multidão de necessitados. Mas revela que Jesus conhece aquilo que passa no nosso íntimo. Jesus conhece aquilo que tira o nosso sono. Jesus conhece o que incomoda o nosso coração e Ele vai de encontro. Ele vai de encontro. E aqui nós percebemos algo também interessante. Jesus olha para aquele homem, vê aquele homem deitado, vê aquele homem num cenário comum há 38 anos de sua vida. E então Jesus faz a pergunta em comum. Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele no final do verso 6. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Meus amados, essa pergunta em comum, e até mesmo em um primeiro momento pode parecer uma gafe. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a um culto fúnebre junto ao pastor Marcelo, e ele passando as orientações para um jovem pastor, na verdade não era nem pastor ainda, era seminarista, e ele, olha, importante se portar assim, esses são os momentos, esse aqui é mais difícil, é melhor falar desse jeito. Ele vai colocando, ensinando, tracejando como deve se portar. E é bem provável que se a gente tivesse ido antes de uma visita ao hospital, possivelmente ele fala assim, olha, não é interessante você chegar e perguntar para uma pessoa se ela quer ser curada, ou você chegar para uma viúva e dizer assim, está tudo bem com você? A um primeiro momento isso poderia parecer uma gafe de Jesus, mas é óbvio, a pessoa está ali há 38 anos, quem é que não quer ser curado? Ô Jesus, me ajuda, né? O cara está ali, mal, numa maca, o senhor tem a coragem de perguntar se ele quer ser curado? Essa pergunta, meus irmãos, por mais óbvio que ela possa parecer, ela não é. Porque muitas vezes tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que amam a redoma do sofrimento. Elas gostam de serem coitadinhas. Elas gostam do sofrimento, porque é no sofrimento que elas têm atenção. É no sofrimento que elas têm cuidado. Eu me lembro de quando eu era criança e eu tinha várias crises de bronquite, rinite, sinusite. E então, numa dessas que eu fui parar no hospital, quase morrendo por falta de ar. E então eu fiquei quase uma semana no hospital. E eu achei aquilo maravilhoso. Maravilhoso porque na minha casa não tinha TV a cabo, mas no hospital tinha. Maravilhoso porque eu dormia no ventilador, com 2 irmãos, eram 3 pessoas, e ali eu estava dormindo sozinho no ar-condicionado. Eu achava maravilhoso porque eu não tinha que ir para a aula. Eu achava maravilhoso porque era o meu pai ou a minha mãe que estava o tempo todo do meu lado.
Embora tinha o aspecto ruim da doença, mas era muito bom, estava todo mundo olhando para mim. Viu a enfermeira, vinha falar comigo, tinha uma comidinha boa, quentinha, perguntavam o que eu queria comer. Pergunte para mim, naquela época, se eu queria ser curado. Queria não. Eu pensei que eu poderia passar tranquilamente o resto da minha vida no hospital. Embora isso possa parecer engraçado, mas muitas vezes reflete a nossa realidade. Existem feridas nas nossas almas que nós não queremos tratar. Existem marcas no nosso coração que nós não queremos abrir. Nós só queremos usar metiolate para curar bala. A gente quer usar pomada para um corte de faca. A gente não quer ser curado. A gente quer ficar sentindo aquilo ali, ó. A gente quer remoer aquela dor, aquela intriga. A gente quer remoer aquela dificuldade, aquele pecado. E então, quando vem a pergunta dizendo para você, você quer ser curado? A gente diz, quero nada? Não, eu não quero. Por isso, a pergunta que Jesus fez àquele homem não é uma pergunta de uma pessoa que não sabia o que estava falando. E a resposta daquele homem evidencia que Jesus fez a pergunta certa para a pessoa certa. Porque aquele homem, por mais que ele responde humildemente, que não tem condição de resolver a sua própria vida, quando aquele homem pergunta se ele quer ser curado, olha o que o texto vai dizer para nós. Volte seus olhos ao texto, meus irmãos, por favor. O verso número 7, vamos ler todos juntos? Verso número 7, respondeu-lhe o enfermo. Não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a resposta desse homem. Ô meu amado, você quer ser curado? Diz assim, rapaz, você não tem noção não, dá não. Dá não porque meu problema é grande. Tem até uma solução ali, eu tenho que ir até lá, mas eu não consigo andar. Dá não para eu ser curado. Ele não queria. Porque quando perguntam para ele se ele quer ser curado, aí, meus amados, nós observamos uma coisa muito interessante. No momento da dificuldade, nós revelamos aquilo que nós cremos. No momento da dificuldade, nós revelamos em quem nós temos confiança. No momento da dificuldade, nós revelamos em quem nós depositamos a nossa fé. Quando aquele homem é perguntado, é questionado sobre ser curado, ele expõe a única coisa que pode salvar a vida dele, que é um agitar de águas, que ele nunca viu ninguém ser curado, porque ele nem mesmo chegou até o tanque. Viu o que o texto diz? Quando vão até lá, que eu começo a descer, ou seja, quando eu sou carregado, alguém já passou. Ele nem sabe se de fato aquilo é verdade. Mas no momento da dificuldade, nós revelamos em quem nós cremos. Aquele homem tem 2 questionamentos. O primeiro é, ninguém se importa com o meu quadro. Ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não tenho ninguém que vela por mim. Eu estou aqui, fui jogado às traças. É possível que aquele homem não tenha mais família ou amigos. O segundo questionamento daquele homem é, os outros só pensam em si mesmos. Quando eu vou indo, ou seja, enquanto eu vou, enquanto alguns me carregam, outros já foram antes, nem para combinar, vamos deixar o cara que não anda primeiro para ele sair logo daqui? Mas não. Os 2 questionamentos deles são, ninguém se importa comigo, os outros só pensam em si mesmos. Aquele homem revela a sua crença. Quando perguntado se ele queria ser curado, ele revela a sua visão limitada e ele expõe aquilo que ele acreditava. A única coisa que pode me curar é o que dizem sobre esse agitar das águas. E se isso não funcionar, eu não posso ser curado. Meus amados, aqui, diante desse cenário, nós observamos uma ação de Jesus diferente. Porque se nós lembrarmos da pregação da semana passada, quando nós vimos a cura do filho do oficial,
Nós observamos que aquele homem vai até Jesus. Aquele homem pede para ser curado. E então Jesus recebe aquele homem, replica sobre o que ele acreditava de fato. E Jesus nem vai até o encontro daquele menino e então ordena que ele seja curado. E aqui é completamente o oposto. Jesus sai da Galileia e vai direto ao encontro daquele homem. Jesus pergunta se ele quer ser curado. E Jesus, próximo a ele, diz: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus cura. Jesus cura aquele rapaz que havia 38 anos que estava com o mesmo problema. 38 anos, vivendo sobre um leito. O leito era uma espécie de cama, uma maca que era feita com uma lã grossa e palha. Servia tanto para dormir e metade dela para você se cobrir do frio. Jesus dá ordens àquele homem. Levanta, toma teu leito, anda, você está curado. Saia dessa vida, saia dessa condição. E então, mais uma vez o texto nos surpreende. Nos surpreende porque no final do verso 9, quando Jesus está falando que que João registra que aquele homem se vê curado, ele toma o seu leito, ele se acha em pé e então ele vai saindo a andar. O texto registra para nós que aquele dia era sábado. Na primeira leitura a gente pode pensar, ok, sábado, depois de sexta, antes de domingo, um dia da semana. O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque agora mostra o enredo da trama. O terceiro aspecto. É sábado. E a complementação dessa informação de que era sábado vem logo a seguir. Porque o texto, no verso 10, vai dizer que alguns judeus, e é possível que fossem os fariseus, eles viram aquele homem com o seu leito, andando no dia do sábado, no meio da festa de Pentecostes. E então aqueles homens, os judeus, e aqui nós supomos que sejam de fato os fariseus, olhe para aquele homem e diz assim: o que é que você está fazendo no dia de sábado com o seu leito? Por que você está fazendo isso? Não é lícito você fazer isso. Não é certo você trabalhar no dia de sábado. E aqui, meus amados, de fato, não é permitido trabalhar no dia de sábado. Não é permitido trabalhar no descanso. A lei mosaica estava acobertando aqueles homens. Nesse aspecto, eles estavam corretíssimos. Não era permitido tomar o seu leito, fazer esforço. Contudo, por mais que aqueles homens quisessem estar certos, os fariseus, eles estavam errados. Por mais que eles fossem bem intencionados, o seu coração revelava a sua impiedade. Porque aqueles homens estavam sendo extremamente legalistas. E o que é o legalista? Em suma, o legalista é uma pessoa que é tão apegada às nuances da lei que ela esquece do seu sentido. Ela é tão apegada aos aspectos pontuais, ortopráticos da lei, ou melhor, ortodoxos da lei, que ele não consegue ter uma ortopraxia. Ele é tão apegado ao sentido estrito da palavra que aquilo não pastoreia o seu coração. É assim que é um legalista. A prática dos judeus e dos fariseus era que aqueles homens não poderiam cuspir, porque eles acreditavam que o seu cuspe, caindo em terra, ajudaria na fertilização e aquela água estaria realizando trabalho. Não estou exagerando, é de fato isso. Aqueles homens, eles contavam a quantidade de passos que eles poderiam dar no sábado, para que eles não estivessem fazendo esforços desnecessários. Perceba que aparentemente tem um aspecto zeloso, de piedade. Olha, ele está
muito preocupado em cumprir a lei. Que coisa bela, que coisa bonita. Mas ele fica contando até mesmo os passos. 327 passos não, 325. Você pecou. Você transgrediu a lei. Esse era o nível daqueles homens. Eles eram legalistas. A lei era somente uma fachada. Ela não pastoreava o seu coração. Aqueles homens não conseguiam transformar a literatura em sabedoria. Como então aqueles homens poderiam tratar aquele rapaz que tinha acabado de ser curado? É bem verdade que poderia ser que eles conhecessem o homem. Afinal, 38 anos naquele mesmo lugar, a gente acaba, mesmo que não sabendo toda a história, acaba reconhecendo. A gente tem próximo a casa da minha sogra, e a gente vira e mexe e vai lá, um homem que tem uma deficiência, e toda vez nós vimos ele lá. A gente sai do prédio, ele está lá. Eu não conheço o seu nome. Nunca tive um diálogo profundo com ele. Mas eu o conheço. Eu sei quem é. Poderia ser que seja esse o nível de conhecimento que os fariseus, os judeus tivessem. Mas poderia ser que não. Nunca tivesse visto aquele homem. Por que um homem está carregando o leito? Ô meu amado, poderia ser a fala deles. O que você está fazendo com esse leito aí? Aconteceu alguma coisa? Você está vindo aí de outra cidade para vir para a festa e está carregando leito? Não, faço não. Aí seria a oportunidade para dizer assim, rapaz, eu fui curado. Eu estava há 38 anos sem andar e um cara chegou para mim e mandou andar, eu comecei a andar. Mas não, eles não estavam preocupados com aquele homem, mas somente com o que ele fazia. E aqui revela a simplicidade desse homem que estava há 38 anos. Paralítico. Ele disse assim, olha, me mandaram eu andar. Me mandaram pegar o meu leito e sair andando. E eu só fiz o que me mandaram. Então, naquele diálogo ali confuso, os fariseus perguntam, e quem foi que te mandou andar? Quem foi que deu essa ordem para você? Aquele homem disse assim, sei não. Eu não sei quem foi o homem. Ele chegou, perguntou se eu queria ser curado. Eu expliquei a história do tanque, eu acho que ele não conhecia. Ele disse, levanta, anda, pega a sua cama e vai. E eu fui. O texto aqui registra para nós, no verso 13, aquele homem não sabia que era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E então, a trama se desenrolando no verso 14 vem e nos diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo. Mais uma vez o texto registra que Jesus vai de encontro àquele homem. Ele vai até ele. Jesus o encontra. E uma informação interessante é que esse homem está no templo agora. Lembra que eu disse no início? As pessoas que tinham essas deficiências não poderiam entrar no templo. Aquele homem está no templo agora. Para agradecer? Não sei. Para se exibir? Não sei. Mas o fato é, ele estava no templo. Havia quase 4 décadas que aquele homem não podia ir ao templo. Ele está dentro do templo agora. Jesus o encontra. E então diz para ele, agora que você está curado, não peque mais. Agora que você foi restaurado, não volte a pecar. E aqui, meus amados, nós temos outro ponto delicado no texto. Porque Jesus olha para aquele homem e diz que se aquele homem voltar a pecar, algo pior aconteceria com ele. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele homem sofreu 38 anos de uma enfermidade por causa do seu pecado. E aqui, meus irmãos, calma. Não estou dizendo que as doenças que nós temos é por causa de um pecado pontual. Não, não é isso.
Mas há doenças que vêm por causa da nossa desobediência e por causa do nosso pecado. Não são todas. Por isso, se você vê uma pessoa que está gripada, ou com rinite, bronquite, sinusite, ou uma pessoa que é paralítica, ou uma pessoa que não enxerga, não sai por aí dizendo assim, foi pecado, você pecou, você fez isso. Não, não é assim que funciona. Jesus conhecia aquele homem. Lembra que o texto nos fala? Jesus conhecia. Jesus sabia que era por causa de algo que aquele homem tinha cometido. É bem verdade que todas as doenças, elas vieram por causa do primeiro pecado. Sim, também isso é verdade. Mas existem doenças, podemos dizer, pontuais, que vêm por causa de pecados pontuais na nossa vida. E foi o caso desse homem. Mas nem toda doença, ouso dizer, a maioria delas, não é porque uma pessoa diretamente pecou. Mas Jesus fala isso para aquele homem. Cuidado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui é muito interessante que nós precisamos entender, porque pode parecer que Jesus está falando desse jeito para aquele homem. Peca mais não, tá? Peca não. Você achou ruim? Achou ruim ficar 38 anos? Peca de novo para você ver. Essa poderia ser uma leitura nossa, mas uma outra leitura pode ser também: não peca não. Vai acontecer uma coisa pior. Não faça isso não. Olha a diferença. E eu prefiro ficar com a segunda interpretação. Por quê? Porque, assim como o pastor Marcelo comumente gosta de falar, aqui nós estamos diante de uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para aquele homem, preste atenção, não peca de novo não. Você acha que ficar 38 anos em cima de uma maca é ruim? Não, isso não é ruim não. Ruim é você não confessar os seus pecados diante de Deus e você passar o resto da sua vida longe dele. Se você acha que é ruim ficar em cima de uma cama por 38 anos, na esperança de que uma água que pode ser que seja agitada ou não, te cure, pior é você passar o resto da sua vida vagando sem esperança, e então no juízo final você é condenado no lago de fogo e enxofre. Mais uma vez, Jesus ele mostra o cuidado e o quanto ele se importa com aqueles que estão à sua volta. Meu amado, minha amada, preste atenção. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Ele fez isso no passado e faz isso até os dias de hoje. Nós acreditamos, mas a missão principal de Jesus Cristo foi nos resgatar dos grilhões do inferno e nos transportar para o seu reino de paz. Você pode passar a sua vida toda padecendo sobre males e enfermidades, sobre dificuldades, sobre doenças, sobre aflições. Mas aqueles que se entregam a Jesus Cristo, eles têm a certeza de que do principal mal que pode ter na vida dele, ele já está curado. O fato é que depois que Jesus fala isso com aquele homem vai até os judeus. E aqui, nenhum comentarista, nenhum teólogo fecha qual era a intenção daquele homem que foi curado. O texto diz que aquele homem pega e vai até os judeus assim, sabe quem é que me curou? Agora eu sei quem foi Jesus. Ninguém sabe se aquele homem foi como o que popularmente nós chamamos de dedo duro. Foi falado assim, vocês estão querendo saber quem é? Foi Jesus, viu? Pode ir lá. Ou então se ele foi assim, olha, vocês querem saber quem foi que transformou a minha vida e se preocupa comigo? Foi Jesus Cristo. A gente não sabe se foi assim que ele falou. O texto não nos informa, nem nos sugere nada. Mas o fato é que agora aqueles judeus, aqueles fariseus, eles vão falar com Jesus.
Aqueles homens querem perseguir Jesus por quê? Por quê? Porque fizeram para aquele homem e não fizeram para ele? Não. Aqueles homens querem perseguir Jesus porque Jesus fazia milagres aos sábados. Porque Jesus estava trabalhando no sábado. Olha que coisa curiosa. Aqueles homens não estavam nem aí com aquele homem que foi curado. Eles vão até Jesus e perguntam: por que você está trabalhando no sábado? E aqui, mais uma vez, uma leitura à primeira vista a gente não entenderia, mas olha o detalhe do texto. Jesus se volta para aqueles homens e diz assim: olha, meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. O que é que o texto nos sugere quando ele fala o meu pai trabalha? Jesus fala diferente dos fariseus. Os fariseus se referiam a Deus como pai, mas eles falavam nosso pai. É o nosso pai, é o nosso Deus. E então quando Jesus diz, é o meu pai. Eu não estou dizendo que é o pai de vocês, mas é o meu pai. Para quem tem irmão, isso funciona bem. A gente fala, é o meu pai. É meu. Jesus estava dizendo, eu sou filho legítimo. Jesus estava dizendo, eu sou o próprio Deus. Aí os fariseus olhavam, os judeus olhavam e disseram assim, louvado seja o Senhor, o Messias prometido veio, aquele que foi prometido na lei, aquele que foi prometido nos profetas, chegou, ele faz milagres, ele é o Senhor do sábado, ele está acima da lei, ele está acima de tudo e de todos, louvado e adorado seja Jesus Cristo. É assim que os fariseus reagem? Não! O texto nos informa aqui, ó. Os judeus agora procuram matar. Os judeus procuram matar. Sabe por que os judeus procuram matar, meus amados? Porque aqueles que não querem ser curados, porque aqueles que quando são confrontados sobre o seu estado pecaminoso, quando aqueles que são confrontados sobre eles querem ser curados ou não, eles fazem assim, ó, eu vou matar quem quer me curar. Porque eu gosto de estar doente. Eu gosto de estar na mazela, eu gosto de estar nessa condição podre, imunda, numa multidão de enfermos. É por isso que os judeus queriam matar Jesus. É por isso que os fariseus queriam matar Jesus. Aqui nós temos um dilema grande. Aqueles homens falam com Jesus como se eles estivessem em pé de igualdade, e embora Jesus de fato fosse 100% homem, Jesus também era 100% Deus, logo ele era o Senhor do sábado. E o próprio Cristo adverte isso mais à frente aos fariseus, e a gente vê isso no registro de Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 18, mas olha o que especificamente Jesus vai falar no verso 12, vai dizer assim, no verso 3, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Jesus está dizendo, olha, eu sei da lei, eu conheço, mas o próprio rei Davi teve momentos que por causa da sua sobrevivência, ele teve que desobedecer. Ele não está colocando como uma regra para a desobediência, mas ele está colocando que vocês precisam entender que a lei está ali para pastorear o seu coração e não para servir de espada para atacar as outras pessoas. Jesus vai falar também mais à frente. Quem de vocês, se vocês virem um animal caído, o seu animal, o seu gado, por ser sábado você não vai cuidar dele, você não vai tratar dele. E sim, tem interesses comerciais nisso? Tem. Afinal, o gado era fonte também de lucro, de dinheiro, de sustento. Jesus pergunta, quem de vocês não vai cuidar? Quanto mais eu quando vejo uma das minhas ovelhas. Quanto mais eu se eu não vou fazer isso. Meus amados, nós entendemos então que o propósito desse milagre é mostrar Jesus Cristo
como aquele que tem autoridade sobre as doenças. Ele dá ordem. Ele dá ordem sobre as doenças, ele dá ordem sobre as pessoas. Também mostra que Jesus Cristo, como o Senhor do sábado, ele é a autoridade acima de tudo e de todos. E principalmente mostra Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Quando nós observamos esse texto, meus amados, quais são os desafios que vêm à nossa vida? Quais são os desafios que vêm à nossa mente e ao nosso coração? Um primeiro deles é: cuidado com as crenças supersticiosas. Aquele homem estava lá há 38 anos e ele poderia jurar de pé junto que se movesse as águas, ele iria ser curado. Ele nunca examinou se de fato aquilo era verdade. E muitas vezes nós somos assim. Nós depositamos as nossas crenças, as nossas confianças nessas coisas. Aí você fala: credo, pastor, acredito nada nisso. Acredito não. Acredita. Acredito nada. Eu disse assim: acredita. Quer uma prova disso? Nós acreditamos cabalmente na ciência. Aí você fala: parou. Não. Você está comparando superstição com ciência? Sim e não. Sim e não, e eu digo não porque a ciência tem a sua comprovação científica, a superstição não. E eu comparo as duas porque todas as duas não podem resolver o nosso problema. A ciência não pode salvar as nossas vidas. Quer saber uma das provas que nós temos, que nós confiamos nessas coisas que não podem trazer resultados para as nossas vidas? É que nós estamos aqui ansiosos, desejosos para que saia logo uma vacina para resolver o problema do coronavírus. Quem foi que disse que a vacina vai resolver? Quem te iludiu com isso? Ah, entendi, o pastor é aquele anti-vacina, né? Entendi. Não é isso não. Eu estou falando que a vacina pode vir, ser injetada, surtir efeito, não ter problema do coronavírus. Aí depois surge o coronavírus ponto 2. Acabou. E esse daí não tem vacina, não tem nada. E ele pega só por olhar. Pronto, acabou. Acabou. A gente vai depositando a nossa confiança nessas coisas, achando que isso vai resolver a nossa vida. E o coronavírus está aí para mostrar que nem o poder político, nem o poder econômico, nem o poder da saúde pode salvar e restaurar e redimir o mundo. Então, porque nós vivemos atrás dessas coisas? Não estou dizendo que então pare as vacinas. Não estou falando para fazer isso não. E se for para ter, eu sou o primeiro a ser vacinado. Se for para morrer de vacina, a gente morre. Não tem problema com isso. Mas a minha fé não está depositada nisso. A minha esperança de que isso vai ser resolvido não é com a vacina. A minha esperança de que os meus problemas são resolvidos não é pelo aquilo que eu ganho. Não é pelo conhecimento que eu tenho. A minha esperança não está nos vermelhos, nos amarelos que podem ser que ganhem, ou nos azuis, ou nos roxos, nos verdes, ou no qualquer cor do arco-íris e da paleta de cor que exista, que possa ser que governe o país ou o mundo. Não está nisso. Então nós nos vemos, muitas vezes, como esse homem, que acreditava naquilo que disseram a ele. Um outro desafio que o texto traz para nós é que Jesus nos mostra no passado e nos mostra hoje que Ele tem poder para curar. E aqui eu não estou fazendo nenhuma espécie de misticismo, ou dizendo que agora você vai ser curado e tudo aquilo que você tem de ruim vai cair por terra. Não estou dizendo isso não, mas eu também estou dizendo isso. Se for da vontade dEle, acontecerá. Mas o que eu quero que você perceba é, o mesmo Cristo que fez no passado, Ele tem poder para fazer hoje. Creia. Eu creio que Deus cura. Tanto de maneira ordinária, tanto através dos médicos, através da vacina. Eu creio que Cristo pode curar.
Mas eu também creio que Cristo pode curar de maneira extraordinária. Com o instalar do dedo não existe mais coronavírus, não existe AIDS, não existe mais câncer, não existe nada. Eu acredito que Cristo pode fazer, que Deus pode fazer, desde que isso esteja de acordo com a vontade dEle. Mas o que eu quero, meus irmãos, levar os irmãos a entenderem, é que o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que tem poder para agir hoje. É isso que nós cremos. Por isso nós devemos ter fé. Fé nele. Um outro desafio que o texto traz para as nossas vidas é que o pecado tem consequências. A gente viu isso. O pecado tem consequências. Aquele homem estava há 38 anos, numa maca, sofrendo, vivendo de migalhas, por causa do seu pecado. Pastor, então você está dizendo que toda vez que eu pecar eu vou ter uma doença? Não, porque se fosse isso eu era o primeiro que já estaria morto já, tanta doença que já teria tido. Mas o pecado traz doença. Mas todas as doenças, todas as que nós conhecemos, todas as doenças, ela tem solução. Mas como vai dizer lá no Alto da Compadecida, quando o menino Chicó morre, quando João Grilo morre, então Chicó vira para ele e diz assim, chegou aí, o único mal irremediável, o único que não tem volta. Nós lemos isso hoje também. O salário do pecado é a morte. Para todas as doenças que nós possamos ter, há solução, há tempo. Mas para o pecado que não é confessado e para aqueles que estão no lamaçal, numa multidão de pecados, não há esperança. Mas para aqueles que estão vivos ainda, mesmo que estejam cobertos naquele mesmo cenário de enfermidade, de lamaçal de pecados, uma pergunta em comum começa a ressoar ainda hoje. Você quer ser curado? Você quer ser curado? A uma primeira vista, todos nós poderemos responder cabalmente, sim. Mas ser curado implica necessariamente em que Deus, Ele vai fazer a obra do jeito que Ele quiser e vai ter transformação de vida. Por fim, meus irmãos, nós somos desafiados pelo texto a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus, Ele tem poder. E o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age ainda nos dias de hoje, porque o Senhor, Ele é Deus. E a pergunta em comum ressoa nos nossos corações. Nós queremos ser sarados? Nós queremos ser curados? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos para a honra e para a glória dele. Os irmãos podem ficar de pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez.